Terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos muita coisa para conversar, mas antes eu quero fazer um lembrete. Não deixem de ver o vídeo que eu postei no canal Redação Terra Brasilis. Eu vou deixar o link no primeiro comentário abaixo do vídeo. Assim vocês cliquem e vão direto para lá. Se não estiver inscrito por lá, por favor, se inscreva, é gratuito, né? Vocês vão gostar do vídeo, ok? Outra coisa, meu amigo, né, Eduardo, e outros que já comentaram, não tem como ficar falando sobre Jair Bolsonaro todos os vídeos. Infelizmente, você sabe, nós sabemos, que ele está calado, proibido de se manifestar, não pode dizer, não pode falar, não pode postar, não pode se comunicar. O que eu posso falar a mais sobre o mito? Que ele é um cara honesto, decente, de caráter, de hombridade, que salvou o Brasil durante 4 anos, deixou o melhor governo que o Brasil poderia ter deixado. Isto nós falamos o tempo todo. Eu não tenho como inventar notícias, me desculpe. Então falo do Eduardo, do Flávio, do Carlos, né? E pouco tenho falado de outros que também pararam de falar de Jair Messias Bolsonaro. Ou eu estou enganado? Presta atenção, tem muita gente que cada vez fala menos dele. E isso me faz crer que a imprensa está conseguindo o que queriam. Fazer com que nós esqueçamos de Jair Bolsonaro, coisa que não vão conseguir fazer. Jamais esqueceremos Jair Messias Bolsonaro, tenho certeza disto. Muito bem, mas aqui o que interessa hoje é o seguinte: imaginem um Brasil onde cada cidadão recebe ao nascer, por exemplo, um controle remoto, mas um controle remoto que só tem um canal, a Rede Globo de televisão, né? Nesse canal, a gente sabe que a vida lá é um reality show interminável e dirigido por uma imprensa que mistura Martin Scorsese, por exemplo, com novelistas dos anos 80. O país é um perfeito estúdio a céu aberto, com cenários de Brasília a favelas, e todos, do juiz ao camelô, têm um papel a desempenhar. A tal Odete Roitman, da novela, que voltou a ser manchete de jornais, por incrível que pareça, é um personagem imortal. Reaparece a cada temporada, às vezes como um político carismático, às vezes como um magnata de mídia, mas sempre com o mesmo sorriso que diz: eu mando aqui. Ou o tradicional: você sabe com quem está falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente chega a ser ridículo vermos páginas de jornais comentando o assunto Odete Roitman, quem matou Odete Roitman, como se isso tivesse alguma importância para a sociedade. E realmente não tem. Mas tem para banalizar a mente de militantes. Eu digo isso porque não é de hoje que somos enganados, iludidos, né, com alguns momentos aí de felicidade, que morrem logo pela manhã seguinte, quando temos que encarar a vida real, sair para o trabalho, a luta lá fora. Eu até me lembro daquele dia 1º de setembro de 1994, enquanto Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco, se preparava para entrar ao ar em um telejornal da TV Globo e teve uma conversa informal com o jornalista Carlos Monfort, que inclusive era seu cunhado, né? E essa conversa, num intervalo do programa, ou antes do programa, não me lembro, foi captada por antenas de parabólicas.
E a conversa estava sendo transmitida via satélite pela Embratel, tá? E muitas residências com parabólicas sintonizaram a conversa. E eis que, na frase mais célebre que vazou, Recupero disse o seguinte: eu não tenho escrúpulos. O que é bom a gente fatura. O que é ruim a gente esconde. Esta fala, assumida com muita espontaneidade e naturalidade por parte dele, sugeria que o governo tinha a intenção explícita de selecionar o que tornaria público e o que iria ocultar da população, lidando com a verdade como matéria-prima maleável. Já era assim naquela época. Imaginem os senhores então como é nos dias de hoje. Hoje tudo funciona através do que a imprensa noticia, do que ela informa e da maneira como convém ao governo. Por isto, o noticiário de ontem tentou demonstrar satisfação brasileira logo após a suposta conversa entre Trump e o mandatário brasileiro, com elogios e pompas para vender uma ideia deturpada dos fatos para a opinião pública. O presidente se saiu muito bem, recebeu elogios de Trump, que a conversa foi satisfatória, mas não foi colocada a público. Então, a partir do momento que fica sob sigilo, para mim, o que foi conversado é algo completamente diferente. Só que tudo não passou de mais uma narrativa. Por isso a gente diz que o Brasil vive uma ilusão de encarar os Estados Unidos de igual para igual. Não tem como. Há algo de quase cômico e trágico na forma como o governo brasileiro insiste em se enxergar como uma potência soberana diante dos Estados Unidos. Não há problema em sonhar alto, claro que não. O problema é confundir independência com autossuficiência e diplomacia com bravata. Nos últimos dias, Brasília se viu envolvida em uma sequência de episódios que escancaram a fragilidade dessa postura. Tudo começou com a escolha de Marco Rubio, secretário de Estado, linha dura e voz influente na política americana, para liderar o diálogo bilateral entre Washington e Brasília. Não é o que os governantes brasileiros esperavam, nem de perto. Para a imprensa americana, é mais uma simples designação diplomática. Mas para quem entende o jogo, é um sinal de endurecimento que vai fazer com que a diplomacia brasileira se vire nos 30, como dizia lá o Faustão, não é isso? Para equilibrar as relações, se é que isso é possível, não? A escolha de Marco Rubio indica negociações duras, sem espaço para sentimentalismos latino-americanos, é o correto. E é exatamente aí que o Brasil tropeça, porque ainda acredita que o mundo funciona à base de simpatia, ideologia e discursos de soberania popular. A minha experiência, pelo menos por ter vivido 28 anos nos Estados Unidos, mostra que os americanos não tomam decisões políticas por simpatia, principalmente quando diz respeito à diplomacia e aos interesses americanos. Para eles, o que importa é a obediência cega às regras fundamentais de um governo democrático. Marco Rubio representa tudo o que o atual governo brasileiro tenta negar: pragmatismo, meritocracia e convicção moral. Ele é o tipo de homem que não se curva a narrativas
e que não teme enfrentar regimes disfarçados de democracias tropicais. Sua entrada em cena é o equivalente diplomático de um tapinha no ombro acompanhado de um olhar firme dizendo: vamos conversar porque o assunto é sério. A oposição brasileira percebeu isto de imediato. Não se enganem, entenderam o recado e mesmo assim tentaram disfarçar. Eu percebo que grande parte dos conservadores ficaram desapontados pelo fato de Donald Trump ter aceitado conversar com o atual presidente em exercício, né, do Brasil. Eu também fiquei desapontado a princípio. Até a hora que disseram que quem ia fazer a interlocução era Marco Rubio. Mas não se enganem, Donald Trump agiu assim também com Xi Jinping, com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e até com Vladimir Putin, antes de jogar suas tarifas sob a mesa. Tanto é que para o Eduardo Bolsonaro, a indicação do Marco Rubio foi um gesto político estratégico de Donald Trump. Um recado direto ao governo brasileiro, né, dizendo: estamos de olho e prontos para conversar. Os Estados Unidos, a América real, digamos assim, a que decide, não confia mais em governos que flertam com a China, com o Irã e com retóricas do socialismo de conveniência. A esquerda brasileira pode até tentar disfarçar, mas sabe perfeitamente que não foi uma vitória. Foi no máximo um lembrete de posição do Brasil. Ou seja, o Brasil fala, mas quem decide é Washington. E é justamente aí que mora o desconforto, pois o Marco Rubio surge agora como obstáculo moral para qualquer tentativa de aproximação real entre o presidente brasileiro e Donald Trump. Rubio é o tipo do conservador que entende o poder não como privilégio, mas como responsabilidade. E para ele, negociar com o Brasil do PT é com certeza, é como tentar vender pureza em meio à lama. A presença de Rubio serve, portanto, como um freio ideológico, um lembrete de que no jogo da política global, os Estados Unidos não tratam de igual para igual quem ainda vive de discurso e marketing diplomático. O atual mandatário brasileiro pode até achar que lidera um país soberano, mas o mundo o vê como um chefe de Estado politicamente dividido, institucionalmente corroído e economicamente dependente. E se algo faltava para confirmar essa leitura, veio a própria confissão do presidente. Em uma entrevista, ele admitiu ter ficado surpreso com o tom cordial de Donald Trump durante a conversa telefônica. Disse que as coisas ficaram mais claras. Só que ele se esqueceu de dizer o que ficou claro. O que ficou claro de fato, né? Porque o que de fato está claro é o abismo que existe entre a percepção que o Planalto tem de si mesmo e a maneira como o mundo realmente enxerga o Brasil. Trump pode ter sido cordial, sim, como um empresário que sorri antes de fechar um contrato, que sabe que será vantajoso apenas para ele. A cordialidade do presidente americano não é gentileza, é estratégia. Mas o Brasil insiste em acreditar que tem o mesmo peso político que Washington, quando na prática vive à sombra de decisões que não controla. O secretário de Estado americano Marco Rubio, com seu olhar frio de quem conhece muito bem a América Latina, pelo lado de dentro inclusive, sabe muito bem como funciona a política no Brasil. E Donald Trump também sabe.
Então, meus amigos, essa situação de ontem que fez com que muitos conservadores ficassem aí meio que chateados, desanimados, e será que vai esfriar, né? O embate, será que Donald Trump vai parar de impor pressão sobre o governo brasileiro? Não se engane, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Vai continuar como está, porque cada coisa no seu devido lugar. A diplomacia é uma coisa, acordo comercial é outra coisa, né? E se tem algo que não acontece nos Estados Unidos, é misturarem as estações. Lá a polícia cuida da polícia, o Ministério Público cuida do Ministério Público, o presidente cuida da presidência, o Supremo cuida das leis. Lá não se mistura nada, como acontece aqui no Brasil. Cada um no seu quadrado. Então o trabalho que está sendo feito pelo Tesouro Americano, né, com a Lei 301, com essa abertura agora de novas investigações sobre o caso Odebrecht, na Operação Lava Jato, né, tudo isso está sendo tratado separadamente. Se existem sanções para acontecer, elas virão independentemente a qualquer conversa de 5 minutos pelo telefone com o Inácio. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Querem mais? Vão lá no Redação Terra Brasilis. O link está abaixo desse vídeo no primeiro comentário. Eu desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.